falar de Libertadores, hoje tem Flamengo e Bolívar no Maracanã. Eu já vou para o Maraca. A Duda Dal Ponte já chegou lá para trazer notícias pra gente aí do Flamengo. Tudo bem, Duda? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Os ingressos estão esgotados para hoje. Mais de 55 mil torcedores são esperados logo mais aqui no Maracanã. A torcida entende a importância desse jogo, porque no ano passado o Flamengo foi eliminado exatamente nessa fase, nas oitavas de final da Libertadores, pelo Olímpia do Paraguai. Naquela oportunidade, o Flamengo construiu vantagem em casa, fez 1-0, mas foi eliminado fora de casa por 3-1. E olha, esse ano ainda tem um agravante, porque o jogo de volta na semana que vem vai ser na altitude de La Paz, 3.600 metros acima do nível do mar. Flamengo e Bolívar já se enfrentaram esse ano lá na fase de grupos da Libertadores e o Flamengo perdeu por 2-1. A boa lembrança é que no jogo que foi no Maracanã, na fase de grupos, o Flamengo atropelou e fez 4-0 no Bolívar. É claro que a expectativa da torcida é que isso se repita hoje. E o Flamengo não vence há 3 jogos, então a torcida quer que essa fase ruim vá embora e que consiga construir um resultado dentro de casa, volte a vencer no Maracanã e, se possível, com esse placar elástico, né, Escobar? Mas com certeza o jogo de hoje vai ser tenso por aqui. Ô, Duda, o povo quer saber, temos pista da escalação do Flamengo para hoje? Temos pista sim, Escobar. O principal problema do Tite é no ataque. Isso porque o Everton Cebolinha precisou passar ontem por uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Ele teve um problema no último jogo e aí precisou passar por essa cirurgia. O tempo de recuperação é de 4 a 6 meses, então está fora da temporada. O substituto imediato dele, o Bruno Henrique, levou um cartão vermelho na última partida da fase de grupos da Libertadores, então está suspenso hoje. A expectativa é de que o Luiz Araújo atue ali por aquela faixa de campo no ataque na ponta esquerda. E outra oportunidade aí é que o Schola vai começar, provavelmente vai ser relacionado para essa partida, mas vai começar no banco de reserva. Ele é um ponta esquerda habilidoso da base, um nigeriano que deve ter a primeira oportunidade dele no profissional. Na linha defensiva, o Vinha ali está com um problema no joelho e o Varela está de volta. Então a provável escalação para hoje do Flamengo é com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e aí lá na frente, como eu falei, Gerson, Luiz Araújo do lado esquerdo e o Pedro. Expectativa de um jogão, Maraca lotado e com certeza, olha, o clima por aqui vai ser bom. O Flamengo, claro, quer começar essas oitavas de final com o pé direito, Escobar. Duda Dal Ponte, hoje ainda mais competente que ontem. Um abraço pra você, bom trabalho aí, Duda. Tá aprovável a escalação, Venê? Já? Provável. O Flamengo chegou ao grande dia decisivo pela Libertadores e reencontra mais uma vez o Bolívar, precisando de um bom resultado em casa para ter mais tranquilidade na altitude. Após 2 embates na fase de grupos, as equipes voltam a se enfrentar, mas com algumas modificações. E o rubro-negro quer usar o fator casa como principal objetivo para conseguir uma vitória. Ao todo, o Bolívar já jogou no Brasil 16 vezes ao longo da história e acabou perdendo 14. Contra o Flamengo, os times se enfrentaram apenas 3 vezes no Maracanã, com 2 vitórias rubro-negras e um empate. O Bolívar vem de um bom momento e é o líder do campeonato boliviano, mas Tite também usará a força máxima que tem à disposição. Ontem, Cebolinha passou por cirurgia e publicou uma foto informando que tudo ocorreu bem. Luiz Araújo deve entrar na vaga dele e o uruguaio Varela também deve ser desfalque por conta de uma lesão no quadril. Com isso, Wesley, que tem negociações avançadas para deixar o Flamengo e reforçar o Atalanta, entra no lugar. A equipe de Tite vai tentar driblar o adversário em casa e também a marca de ter sofrido 15 gols pelo alto até agora, já que é um dos pontos fortes do Bolívar. O Flamengo já quer sair na frente para ficar mais perto de carimbar a vaga para as quartas de final. Alce gravou esse VT cedinho, né, para o nosso programa, mas tem novas informações em relação ao Varela também, em Venê Casagrande. Você tem a provável escalação? O Varela joga? Vou te responder já. Você quer agora ou faz tudo? Ih, o João Kleber chegou! Caramba! Pra deixar a dúvida Pedrão. do ar, vamos começar do ataque pra defesa, Pedro. Vamos nessa. Vamos lá, vamos ver se eu Lembra o dia consigo. que ele Vou fez prestar isso e atenção. confundiu todo? Lembra? Botei o Pedro no gol, lembra disso? Lembra disso? São Paulo? Mas era o São Paulo, né? Era de boa, passou. Porque é bem capaz dele fazer isso. Mas enfim, vamos lá. Começando do ataque pra defesa, pra deixar a dúvida no ar aí se Varela joga. Pedro, Luiz Araújo, É difícil, tá? Gerson Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz, aí na lateral esquerda, Ayrton Lucas,
Na zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira. No gol, Rossi. Na lateral direita, Varela. Na lateral direita, Varela. Foi ele que treinou, pelo menos, no time titular de ontem. Lembrando que o Tite esboça sempre na véspera. E ele esboçou com Varela na lateral direita. E o Wesley, que foi titular na ausência do Varela, que inclusive tem uma baita proposta e pode sair a qualquer momento do Flamengo, ficou como opção, pelo menos na atividade de ontem. Eu acho uma boa notícia. A gente está falando do titular da posição. Goste o torcedor ou não, mas é o titular da posição. Varela de volta, você querendo ou não, você fica com um jogador também à disposição no banco de reservas para essa posição, um retorno importante, e agora esse é o time titular. E essa para mim é a força máxima, pelo menos na visão do Tite. É pelo menos como ele enxerga. E na sua? Hoje. Na minha, boa pergunta. Eu botaria o Léo Ortiz. O Léo Ortiz na zaga, junto com o Fabrício Bruno. No Léo Pereira. Pra mim, essa daí é a zaga titular do Flamengo. Há quanto tempo a gente não isso. tem um Léo Pereira aí, né? Ele ficou um tempo... O Léo Pereira, se eu não me engano, ele tá indo pro 4º jogo seguido como titular. Mas há quanto tempo que ele ficou parado? Pois é. A gente ficou até sem entender, poxa, o Léo... Ele chegou a perder... Ele era o Carolino... É isso. E do nada ele ficou mais no banco. Ele chegou a perder a vaga pro Davi Luiz, que estava numa crescente. Não sei os motivos, vou ser bem sincero. De repente tem algo extracampo, não sei. Porque dentro de campo o Léo Pereira sempre correspondeu. Mas, se você me perguntar qual seria a minha zaga titular, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Inclusive, Fabrício Bruno também pode ser vendido a qualquer momento. É pro torcedor ir utilizando, degustando o futebol do Fabrício Bruno, embora muita gente não valorize da forma como ele tem que ser valorizado, jogador de seleção brasileira, e a qualquer momento pode partir para o futebol francês. O resto já é um ok, né? Mas você primeiro no Varela, você iria com ele? E na questão do Léo Ortiz, você concorda com o Venê, Lucas Pedrosa? Não, eu não concordo. Ih, adoro quando eles começam a brigar, Eu acho que vai ser 3x0 Flamengo hoje, tá? Quanto? Você acha? 3x0 Flamengo hoje. Então o Tite ele vai ter que ser um não Tite. Não, eu Porque acho... se ele fizer 2x0... Não foi o Bolívar aqui no Maracanã. Não, mas olha Foi só. 4, não foi? Não, mas olha só. Foi ou não foi? Foi. Vai brigar com os fatos? Talvez esse tenha sido o placar mais elástico do Tite. Vai brigar com os Sabe o fatos? que vai acontecer? Ele vai fazer, não foi. Ele vai fez fazer 6 a 1 2x0, aí coloca o Alan. Infelizmente eu tenho que lembrar disso aqui. Teve isso também. Que ele vai e coloca o Alan. Mas Aí ele vai e coloca o Alan. que nem quando falar, não quero mais o Luiz Araújo. Não. sei Manda quê. pro Vasco, estamos Pode precisando. me dar também, Vene, tá Olha lembrando? só, futebol é dinâmico. 3x0 Flamengo hoje, já tô avisando. Eu tenho que ver como é que o Tite vai entrar, se ele vai usar o Gerson mais pela direita, o Luiz Araújo pela esquerda na vaga do Cebolinha, ou o Luiz Araújo na direita, que pra mim é onde ele joga melhor, tá? Onde ele desempenha melhor. Mas de qualquer forma é uma formação que o Flamengo tem totais condições de vencer aí o Bolívar por um bom placar. De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro, gente, é um time com um poder ofensivo absurdo. Em relação ao Varela e Wesley, talvez eu entendo que a negociação tenha pesado nessa escolha também, porque o que adianta ele entrar numas oitavas de final de Libertadores com um jogador que está com a iminência de sair? Ah, mas e o Fabrício Bruno? O Fabrício Bruno é titular absoluto do Flamengo há muito tempo. Não é o caso do Wesley. Então você tem que aproveitar mesmo o Fabrício Bruno até onde der. O Varela e o Wesley são jogadores com características diferentes, mas eu nem digo que são de níveis tão diferentes. Entretanto, eu vejo que o Varela segura um pouquinho mais e o Flamengo vai ter mais oportunidade de explorar esse lado direito sem ficar vulnerável. Mas, brincadeiras à parte aqui, eu acho mesmo que o Flamengo tem que fazer um resultado desse, 3-4-0 pra cima, pra poder se garantir e aí lá na altitude... A sua dupla é Léo Pereira e Fabrício Bruno. É Léo Pereira e Tal Fabrício Bruno. como o Peñarol fez ontem, diante do The Strong, se meteu 4x0 e depois vai jogar Isso na altitude. aí. Mas está extremamente Isso tranquilo. aí. Inclusive o Peñarol pode ser o adversário do Flamengo se o Flamengo passar pelo Bolívar. Então eu acho que o Flamengo ele tem que ter a mesma postura que o Peñarol teve ontem. É partir para cima, fazer o resultado no jogo de ida, até pensando no final de semana contra o Botafogo. Porque se você faz 4x0 diante do Bolívar, você pode priorizar o Campeonato Brasileiro e jogar com um time, digamos assim, menos misto contra o Botafogo. Entende? E aí lá na altitude você bota um time mais mesclado, até porque 4x0 você, apesar da altitude, você consegue jogar bem diante do Bolívar lá, mesmo com os jogadores reservas. Estamos Sim. falando de um elenco do Flamengo que é extremamente qualificado. Posso só atualizar uma situação? Porque ontem eu mencionei aqui que o Fabrício Bruno tem mais chance de ser vendido que o Wesley. Muitos torcedores me perguntaram isso e eu fui procurar saber. Porque no entendimento da diretoria, eles não teriam que correr atrás de forma correndo e urgente para contratar um zagueiro, porque ele já tem um zagueiro ali que pode ser o reforço caseiro, que é o jovem Cleiton,
Está recebendo várias propostas, o Flamengo está segurando justamente para essa possível e breve saída do Fabrício Bruno. Na lateral direita, o Flamengo entende que teria que correr atrás de maneira urgente, como já está, mapeando o mercado e fazendo consultas. Então, só para trazer essa atualização e essa resposta aos torcedores. É muito incomum a gente ver o Flamengo vendendo, assim, no meio da temporada, um jogador que é extremamente titular, né, o Pedrosa? Qual foi o último que aconteceu isso? Quando acontece isso, por exemplo, é porque não consegue segurar. Quando o Marinho foi contratado e o Michael vendido, já estava engatilhado. Quando o Pablo Mari foi vendido e o Léo Pereira veio, já estava engatilhado. O Flamengo, a diretoria trabalha dessa forma. Vende quando já tem algo bem encaminhado. O que eu acho correto, extremamente correto. É correto, mas eu acho que essas vendas no meio da temporada de Fabrício Bruno e uma possível venda de Wesley também tem mais a ver até com o valor e com a idade desses jogadores do que qualquer outra coisa. O valor do Wesley é absurdo. Eu repito, eu acho que é muito difícil vir outra proposta de 20 milhões de euros por um lateral. No mercado de transferências, isso é muito alto, Fernando, muito alto mesmo. Mas faz sentido para o Atalanta, que inclusive jogou ontem contra o Real Madrid, porque o Atalanta joga com um ala. Foi usar Pacosta na lateral direita e o Wesley pode ser esse reserva. Já o Fabrício Bruno também é uma questão de valor alto e a idade do Fabrício Bruno. É muito incomum um time da Europa vir aqui no futebol brasileiro contratar um jogador que tem o quê? 28? 28 anos. 28 anos é muito incomum por esse valor. Então por isso que o Flamengo está olhando, obviamente, para as oportunidades que está recebendo. Eu não venderia o Fabrício Bruno, tá? Mas eu venderia o Wesley. Eu também penso assim, Mas eu venderia o Wesley. Até o objetivo que eu sinto do Flamengo é sempre mais esportivo do que financeiro, né? Mas no caso do Fabrício Bruno, isso é até informação. É algo que, assim, não tem como segurar, porque a proposta que veio para o jogador foi uma proposta muito boa financeiramente falando. Ele negou o West Ham porque a proposta, financeiramente falando, não era tão boa. Era até menor do que ele recebe. Né? Para o atleta. Isso que é importante era até frisar. menor do que ele recebe hoje no Flamengo. É porque o West Ham, ele não quis ir. Ele não quis ir, né? o Flamengo aceitou. No caso do Rennes, ele já aceitou, porque a proposta salarial é muito boa. Aumento de cerca de 30% no salário dele, que já é muito alto no Flamengo. Tanto é que ele negou o West Ham. No caso do Rennes, falta um acordo com o Flamengo. Mas esse acordo está bem encaminhado, porque os caras já estão discutindo forma de pagamento. Ou seja, já teve acordo no valor. Forma de pagamento é algo extremamente fácil. De o quê? Da venda? Da venda? 13,5 mais 1,5 fixo. É muito dinheiro. É o mesmo valor do West Ham. De euro. É muito dinheiro para o zagueiro de 20 Por exemplo, o Wesley... Não que ele não mereça, tá? Sim, mas sim. é muito dinheiro. O Wesley é basicamente o mesmo valor que pagou pelo Luiz Henrique. Sim. Entende Exato. isso? É muita Mas grana. vocês não estão sentindo que os laterais estão ficando mais valorizados no mercado? Mas 20 milhões de euros pelo Wesley, que nem muito, titular absoluto é um valor muito acima do mercado. Eu vi até gente comparando, por exemplo, o Ryan tem sido cobiçado por alguns grupos do futebol mundial, inclusive o Eagle, do John Textor, o dono do Chelsea, falou-se em 10 milhões de euros. Eu acho um valor baixo pro Ryan. Só que o Ryan, ponta direita, tem 17 anos. O Wesley é lateral, tem o quê? 20? 19. E tá saindo por 20 milhões de euros. É astronômico, tá? É muito acima do normal. É muito acima do normal. Ô, Vene, o Pedrosa cita a questão do Gerson, se ele pode jogar aberto ali, ou o Luiz Araújo pelo lado direito. Como que você acha que o Tite vai? Como você acha que ele deveria ir? Como eu acho que ele vai e como eu... Porque as peças estão aí, mas e taticamente? Eu vou ser sincero. É uma peça pra cá, uma peça pra lá que muda um monte de coisa, Eu né? prefiro o Gerson caindo mais pelo meio, não tão aberto pela direita. E aí você pode botar o Luiz Araújo pela esquerda, embora eu concorde com o Pedrosa que o Luiz Araújo renda mais aberto pela ponta direita. Mas ele, quando ele jogou contra o Palmeiras, ele performa bem pela ponta esquerda. Então, eu não vejo nenhum problema o Gerson caindo pela ponta direita, mas vindo também mais pelo meio. É a forma que eu gosto. Por falar em Gerson... Está no palco do jogo do Flamengo de logo mais, com transmissão ESPN e Disney Plus exclusivo, tá? Você, torcedor do Flamengo, você, secador do Flamengo e secadora, vai assistir conosco esse jogo Flamengo e Bolívar, 9h30 da noite, você está no palco do jogo. Eu vi ali no fundo, atrás de você, não sei se você já teve a oportunidade. Primeiro que tem um rapaz lá mexendo no gramado, passando a maquininha e tal. Tem uma galera lá, não sei se é visita, o que é. É o tour. É o tour pelo Maracanã, não é isso, Rafa?
É isso, que em dia de jogo funciona até 4 horas antes da partida. Em jogo de Conmebol, 5 horas antes da partida. Então esse tour vai até 4h30 da tarde. O Maracanã é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, né? E é um local, um espaço aberto ao público, mediante o pagamento lá de um valor para o tour. Aí tem torcedores que vêm aqui, batem pênalti, tem um gol aqui à minha esquerda, que fica atrás do gol à direita das cabines de transmissão, que muitas vezes é utilizado para o torcedor ir lá bater pênalti, paga lá um valor, aí o pai, a mãe, o acompanhante pode entrar junto para poder filmar, tirar foto. Tem um serviço todo montado para a indústria do turismo aqui dentro do Maracanã. E, enquanto isso, os funcionários do Maracanã vão preparando o gramado para o jogo dessa noite entre Flamengo e Bolívar. 9h30, transmissão aqui da ESPN, Rogério Vogan e todo o seu time. E o Flamengo, sabendo muito que ele precisa, aproveitando a presença do Eugênio Leal entre nós, penharolizar o jogo dessa noite contra o Bolívar, né? Porque ontem o Penharol fez isso diante do The Strongest, meteu 4-0, levou para a altitude uma vantagem, está levando uma vantagem bem interessante. E o Flamengo precisa pelo menos fazer a mesma coisa. E já ganhou o Bolívar por 4-0 esse ano na fase de grupos da Libertadores aqui no Maracanã. No momento que precisava de 2 vitórias em 2 jogos e conquistou. 4-0 no Bolívar, 3-0 no Milionários. E foi 4-0 aqui. 4-0. E aí o Bolívar, o Flamengo sabe disso, é um time muito bem montado pelo Flávio Robato. Hoje o Pato Rodrigues não joga, é um desfalque importante no time do Bolívar. O Flamengo tem vários problemas, né? Não tem o Cebolinha até o final do ano, não tem o Vinha, e aí o Ayrton Lucas se mantém como lateral esquerdo titular. Na direita uma dúvida, acho que joga o Wesley, que está praticamente sacramentada a sua venda para o futebol italiano, vai jogar na Atalanta, 20 milhões de euros. Fabrício Bruno tem a proposta do Rennes da França, 15 milhões de euros, mas também deve jogar compondo a zaga com o Léo Pereira e aquele talento todo do meio para frente, com Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo, mais uma vez, fazendo o lado esquerdo como gosta o Eugênio Leal. É isso, o Flamengo sabe, tem que fazer o placar hoje, porque a volta em La Paz vai ser muito mais complexa. Então fale, Eugênio, já que você gosta do Luiz Araújo pelo lado esquerdo, já que você concordou com a afirmação do Rafa, que o Flamengo tem que penharolizar? Nessa ele mandou penharolizar. bem. Mandou bem demais. E imitar o Penharol, que enfrentou um time boliviano de La Paz e meteu 4 em casa, é isso? É isso, é isso. Segundo o Bira, foi uma atuação intransigente do Penharol ontem. Não negociou nada. Ele mudou o estado foi para dentro e amassou. É o que o Flamengo tem que fazer hoje. O Flamengo hoje precisa ser intransigente. É buscar a vitória goleada, acima de tudo, 90 minutos para cima, forçando, pressionando. Fez 2, faz o terceiro. Fez 3, faz o quarto, faz o quinto, faz o sexto. Não pode se acomodar. Não tem essa de guardar nada. Não tem que guardar nada para depois. É priorizar o jogo de hoje e buscar o maior número de gols que for possível. Quanto ao Luiz Araújo pela esquerda, não é o lado principal dele. Ele rende melhor pela direita. Mas diante das circunstâncias, dos desfalques que o Flamengo tem e do desempenho abaixo do esperado do Bruno Henrique em jogos recentes, ele é a melhor opção pela esquerda, continua sendo um jogador de muita força física, de boa qualidade técnica e que pode, sim, pela esquerda, como fez outro dia contra o Palmeiras, ajudar bastante na construção desse resultado que o Flamengo precisa. Eu sabia que ele ia citar o jogo contra o Palmeiras. Eu tenho uma pergunta. O Henrique está suspenso hoje, por isso que ele não joga. Quando você falou que o Flamengo tem que ser intransigente... Mesmo se não tivesse suspenso, não está jogando bola, não está respondendo. Quem? Bruno Henrique. Quando você falou que o Flamengo tem que ser intransigente, tem que, se fizer o segundo, tem que fazer o terceiro, quarto, quinto, eu me lembrei do amigo Rafael Prats. Ele perguntaria, isso está combinado com o Bolívar? Não está combinado com o Bolívar, mas não tem que fácil combinar. Assim? Não, como o Flamengo é muito mais time que o Bolívar. Para fazer 3, 4, 5, mas o ponto, na fase de grupos, o Flamengo conseguiu, legal, só que do outro lado tem um adversário que estuda bastante, que vai tentar levar de todo jeito esse confronto vivo para a Bolívia. E aí vai muito também de formação. O Bolívar, no jogo pela fase de grupos no Maracanã, se expôs, tentou jogar e pagou caro por isso. O Flamengo, quando consegue chegar ali na frente, tem muito repertório ofensivo. Dessa vez, pode ser que o Bolívar venha mais precavido. O Flávio Robato entenda que um 0-0 aqui, ou até mesmo uma derrota por poucos gols, seja um bom negócio. E é. Então, nesse aspecto, para o Flamengo também, não dá para ficar refém só da possibilidade de goleada. Para mim, é mais uma questão de postura. O Flamengo precisa abrir o placar, continuar em cima, manter a ideia de jogo, mas não
também tratar como um fracasso uma boa atuação com um placar mais magro. Isso daí pode acontecer, né? Bola na trave, às vezes a noite não é das mais brilhantes, mas precisa entender que o Bolívar de hoje deve ser um adversário mais retocado. No mínimo 3. Abaixo disso é insuficiente para a gente classificar como uma boa atuação do Flamengo. Mas, Eugênio, se tratando sabe que lá em cima é difícil. Não, mas se tratando vai sofrer. Não, é complicado. O Flamengo perdeu lá de 2-1. Não foi 2-1. Mas o Inter, por exemplo, no ano passado... Mas com um time reserva e um esquema tático inédito, né? O Inter vai em La Paz no ano passado e sofreu, é verdade, teve pressão, mas conseguiu um bom resultado lá. Então, pode acontecer. Não é também um fantasma e dizer que o Flamengo vencendo por 2-0 hoje, eu não acredito que está eliminado. Então, continuam sendo 2 jogos. O que não pode acontecer... Ano passado venceu 1-0 o Olímpia no Maracanã. Teve gente considerando bom resultado. Eu falei, olha, complicou. E lá em Assunção não tem altitude. Mas é porque não jogou nada tomou de lá. 3, então. Mas essa é a questão. Tem que chegar lá e ter a personalidade para jogar. Exato. Se tiver a personalidade para jogar, pode até ganhar o jogo lá. Mas a gente sabe que o histórico não é esse. A dificuldade é muito grande. E quanto a combinar com o adversário, Abel... Principalmente ontem o Penharol não combinou nada com ninguém. Aérea, né? Não, o Penharol já foi. Do Flamengo ainda vai acontecer. Mas o Penharol combinou alguma coisa com os Strongers? Fez a parte dele. Foi lá e, repito a palavra do Bira, foi intransigente. É o que o Flamengo precisa fazer hoje. Não tem que combinar, tem que amassar, jogar, porque tem qualidade para isso. Tem um adversário do outro lado, é bom lembrar. Tem, mas tinha ontem também. É questão da atitude que você entra em casa. Foi uma grande atuação ontem. Mas é porque tem atitude, o Léo Rodrigues vencedora. Acha que ontem não teve adversário, não. Natália Ferrão. É um adversário do mesmo nível. Eles brigam o tempo inteiro lá. Strongest e Bolívar pelo título local. Hora ganha um, hora ganha outro. Aliás, eles teriam que ter jogado no final de semana. E combinaram lá com a federação, adiaram o jogo. Tem isso? Adiaram o jogo. Seria o clássico entre eles. União sinistra? Seria o clássico passenho, como eles dizem lá. Aí o jogo foi adiado para que os dois pudessem focar na Libertadores. E eu tenho, olha aqui, que é a pergunta que eu tenho para a Natália. Depende aí, Eu gostaria que você falasse de Flamengo-Bolívar, mas eu vi aqui, estava vendo aqui uma provável escalação do Bolívar. Patito Rodrigues, é isso? Tá fora? Patito provavelmente não joga. O Rafael disse que tá fora. Dores na perna esquerda. Patito, o Bruno Sávio também era dúvida. Entendi essa sua pergunta, né? Bruno Sávio vai jogar, parece. Quem? Mas, ó, e o Chico da Costa foi embora. Sim. Eu tô mais com o pensamento do Eugênio, assim, com todo respeito ao Bolívar, que se vale muito ali da sua altitude, tem que atropelar. Maracanã não tem que pensar em nada, tem que fazer gol. Já fez uma vez. Então vai lá e garante o resultado. O Flamengo, mesmo com desfalques, tem qualidade técnica o suficiente para fazer isso. Se não vai ser um jogo primoroso coletivo, mas individualmente tem peças o suficiente para resolver o jogo. Eu concordo que o Flamengo é muito superior e num jogo normal, o Flamengo com efetividade, a tendência é golear. Mas a gente precisa entender que até o Bolívar evoluiu muito em relação ao que era nos últimos anos. O Bolívar também não é mais só aquele saco de pancadas, um time que vem pegando lastro de Libertadores. No ano passado consegue eliminar o Atlético Paranaense com boa atuação em Curitiba. Foi um time que teve personalidade para jogar fora de casa. É um time que já conhece o Flamengo da fase de grupos. Então, por tudo isso, eu vejo que tem ali alguma possibilidade de conseguir ser mais resistente, o que não significa que vá vencer no Maracanã. Dificilmente o Bolívar vai sair com um resultado de empate ou vitória no Maracanã. Mas o Flamengo precisa entender que mesmo que não venha uma goleada hoje, tem mais 90 minutos, difícil sim, palpite. Mas não impossível. O Bolívar contratou 2 brasileiros nessa janela de meio de ano. Perdeu um, né? O Rafa falou, o Chico da Costa, que foi o artilheiro do time na fase de grupos, com 5 gols, ali inclusive fez um no Flamengo, na altitude, e para o lugar dele contratou o Fábio Gomes, centroavante que jogou recentemente no Atlético, no Vasco, sem muito brilho. É um jogador útil para bola aérea, com a bola no seu pé. Bola aérea é um problema Desculpa. Jogador útil para quê? Bola aérea. Então vamos ver essa tela aqui. Aí o outro que contratou foi o zagueiro Anderson Jesus, ex-América Mineiro. Bola aérea pro Flamengo. Estava no Vizela de Portugal. 56% dos gols sofridos pelo Flamengo em 2024 foram em jogadas de bola aérea. 27 gols sofridos, 15 em jogadas de bola aérea.
12 no Brasileirão, 2 na Libertadores, 1 na Copa do Brasil. 11 em jogadas de bola parada, falta, escanteio, e 4 cruzamentos com a bola rolando, Eugênio. Você destacou aí que contrataram um centroavante e um zagueiro. Um zagueiro, 2 brasileiros, né? O Anderson Jesus e o Fábio Gomes. Tem que ser uma preocupação ou não? Tem que ser sempre uma preocupação, a bola aérea. Mas eu acho que no jogo de hoje, acima de tudo, é não deixar de ter bola aérea. É não deixar o Bolívar atacar. Porque ele pode fazer isso, o Flamengo, com intensidade. Tem que ver como é que está a questão física do time. O Tite precisa avaliar bem quem ele vai colocar em campo. Tem que botar os jogadores que tenham condições de jogar com intensidade para impedir o Bolívar. Os jogadores de lá já deram declarações, essa semana o Ramiro Vaca falou, sobre o jogo da fase de grupos ter sido um jogo em que eles ganharam muita experiência de como é jogar no Maracanã, de que vão procurar ter uma postura mais equilibrada, mas sem abrir mão de atacar, o que eles falam. Isso, né? Então, assim, o Flamengo não pode deixar o Bolívar crescer no jogo, não pode deixar ele criar situações para explorar o ataque. Agora, é uma situação que não só o Flamengo, como qualquer time, corre o risco de levar gol de bola aérea. Quando a bola é bem batida, quando você tem uma jogada bem ensaiada como essa daí do Botafogo, houve falha porque não tinha ninguém para marcar a entrada da área ali no gol do Luiz Henrique, mas é difícil marcar. O Flamengo tem bons zagueiros, mas ele precisa entender que se esse percentual de gols marcados por via aérea, né, ou em situações de jogo que envolvem escanteio ou falta lateral, que às vezes é no rebote, como foi lá no jogo do Palmeiras, é porque também o percentual de jogadas construídas contra a defesa do Flamengo é muito pequenininho. No chão é difícil entrar. Muito difícil. Porque o Flamengo consegue controlar bem as ações dos adversários por ali. É isso, é não deixar chegar a esse ponto do adversário ter a chance da bola aérea. Ou se tiver 1 ou 2 no jogo, aí o percentual de acerto também não é tão grande. Fale, Rafael Marques. Bola aérea, preocupação? Por aí, sim. É preocupação. Os números falam por si só, né? Certas estatísticas do futebol, elas valorizam muito a leitura técnica, comportamental de um time, né? O Flamengo está realmente vacilando nesse expediente, não é de hoje e também é anterior à chegada do Tite. O próprio trabalho do Sampaoli, muito ruim no Flamengo no ano passado, também foi caracterizado por essas falhas de bola aérea defensiva, né? E isso independe muito de quem joga. Normalmente, com o Davi Luiz, o Flamengo tem até um pouco menos de problemas. O Davi Luiz tem um tempo de bola melhor para essas detenções das construções adversárias. Mas com os outros, por alguma razão, ou enfim. E também não é só culpa dos zagueiros, né? Todo o sistema defensivo, quando você tem um escanteio, uma falta lateral, os meias, os atacantes, todo mundo desce para poder marcar, para poder ocupar espaço. E aí, acho que tem a ver com posicionamento, acho que tem a ver com tempo de bola, acho que tem a ver com uma série de questões, circunstâncias próprias do jogo, que não tem a ver com o planejamento, com a planificação da comissão técnica do Flamengo para a partida. Quando a bola começa a rolar, não tem o controle, né? O jogo como diz o Tite, é um mecanismo vivo. Então tem várias questões, mas que é um problema, e o mundo sabe disso. E claro que o Flávio Robato não é diferente. Como técnico do Bolívar, ele vai tentar explorar isso de alguma forma, se não aqui, certamente lá. Eu não consigo imaginar algo muito diferente do que fizeram os últimos times que vieram enfrentar o Flamengo aqui, inclusive o Palmeiras, né? Muito linha baixa, marcação lá atrás, congestionando, tirando espaço, sentando na bola, fazendo cera, fazendo catimba. 1-0 contra, 2-0 contra, são resultados que para o Bolívar são aceitáveis para levar para La Paz e tentar a classificação lá. O Flamengo no Maracanã vem de 27 jogos de invencibilidade, são 23 vitórias, 16 consecutivas. A última derrota foi em abril de 2019 para o Peñarol, na fase de grupos da Libertadores. Na época, o time era comandado pelo técnico Abel Braga. Então, essa força, essa magnética do Maracanã era muito importante para o Flamengo. Os ingressos, os 56 mil colocados à venda, estão esgotados há 2 dias praticamente. Então, mais uma vez, Maracanã lotado, toda aquela sintonia entre time e torcida que a gente está acostumado a ver já há algum tempo. Por isso, eu acho que o Flamengo não vai faltar ao Flamengo condição para impor esse jogo que é necessário e inegociável hoje contra o Bolívar para poder ir mais tranquilo para La Paz. Gostei quando você falou dessa magnética. Foi uma palavra meio Jorge Beniana, meio Gilberto Giliana, maravilhosa. Fio Maravilha, né? A música. Fio Maravilha, é isso aí. E depois teve que ser modificada para Fio Maravilha. Que hoje não seria nem reserva do reserva no time do Flamengo, né? Fio Maravilha hoje não teria a menor condição
de pertencer, com todo respeito, ao elenco do Flamengo. Não tinha recursos técnicos para isso. Por falar em reserva, em elenco, até que ponto, amigo Breiler, Cebolinha faz falta ou pode fazer falta? Ou não, porque o elenco é maravilhoso, o Luiz Araújo que entra dá conta do recado? Para mim faz muita falta, ainda mais nesse tipo de jogo, no cenário que o Flamengo vai enfrentar hoje. Um Bolívar mais fechado, em que precisa abrir espaço, o Cebolinha vinha fazendo a diferença. Tanto é que jogou 10 minutos contra o Palmeiras e era o melhor em campo até então. Então é um jogador que faz uma boa temporada, apesar dos inúmeros problemas de lesão, tem sofrido com isso e agora fora da temporada. É uma perda significativa para o Flamengo, pensando no momento do Bruno Henrique, que está suspenso para esse jogo e também não tem conseguido fazer o que o Cebolinha faz, que é esse aproveitamento no 1 contra 1, a bola em velocidade. O Bruno Henrique, nessa temporada, tem sido até um cara participando mais do momento de construção, como o Luiz Araújo do lado direito, e o substituto, que é o Luiz Araújo, para mim, rende melhor do lado direito, cortando para dentro. Então, por tudo isso, mesmo que ele tenha marcado um gol contra o Palmeiras naquele primeiro jogo da Copa do Brasil, entrando por ali no lado esquerdo, não é o forte dele. Para mim, o Flamengo vai sentir muito a ausência do Cebolinha e de um jogador com essas características pelo lado esquerdo. Tanto é que no último jogo contra o Palmeiras, o Tite faz a troca. O Gerson vai jogar do lado esquerdo e o Luiz Araújo volta para o lado direito depois que sai o Cebolinha. Então, é uma ausência muito sentida pelo Flamengo nessas circunstâncias de enfrentar adversário fechado. Agora, como sentir tanto a ausência de um jogador que se machucou 6, 7 vezes no ano? Ele tem jogado pouco. É que quando joga, fez a diferença. Quando joga, ele tem muita qualidade. Só que ele se machucou várias e várias vezes no ano. Então o Flamengo já está meio que automatizando jogar sem o Cebolinha. Habituado, né? Tá, porque aí você tem outras maneiras de ocupar, né? Sobe muito com o lateral, né? Especialmente quando é o Ayrton Lucas, vai atacar mais aquele espaço ali, faz compensações. Sim, se você tem o Cebolinha em boa forma para jogar 90 minutos, ele pode contribuir muito para o time. Mas o Flamengo tem outros caminhos também para gerar espaço, né? Especialmente quando essa bola passa no pé do Arrascaeta, aí sai... E do Gerson, que são hoje jogadores... eu ia perguntar, o Gerson joga vôlei? Não, o Gerson, para mim, hoje, nesse recorte recente, o Gerson tem sido o jogador mais efetivo do Flamengo. Se a gente voltar aí 1 mês, 2 meses, ele é o cara que tomou conta do jogo. Claro, perto da área ali, o Arrascaeta tem muita qualidade. E é claro, quando chega no Pedro também. Então o Flamengo vai trabalhar muito em cima disso. Me preocupa a forma física de outro jogador fundamental que era o melhor do Flamengo no ano e caiu de produção, que é o De La Cruz. Se ele conseguir entregar chegada na área com recomposição defensiva por muito tempo, ele pode agregar ainda mais essa qualidade do ataque do Flamengo. E não descarte a chegada em velocidade, a chegada aguda pela direita do Wesley. Não é à toa, muita gente torce o nariz para o Wesley, mas não é à toa que ele está sendo vendido por 20 milhões de euros. É uma belíssima quantia. É muito dinheiro. Porque ele tem um físico... Mais de 100 milhões, pô. Ele é muito forte, tem velocidade, chega ao fundo. E isso daí é importante para um jogo como esse, chegar ao fundo. O Flamengo muitas vezes peca, quando tem uma defesa adversária muito fechada, em afunilar demais o jogo. E ele hoje talvez precise usar mais o flanco, aquele jogador que atua mais. E Ayrton Lucas também, né? Lateral, do outro lado. O Ayrton Lucas de um lado e o Wesley do outro. O Wesley pode ser importante para dar essa profundidade, gerar essa bola de fundo para o Flamengo. Mas, como eu citei agora, listei aqui, são várias outras possibilidades que o Flamengo tem para compensar a ausência do Cebolinha. Já vamos trazer a provável escalação do Flamengo de tanta gente. Antes, a Natália Ferrão pediu. Então, vamos ter aí a hashtag F360BR com a participação da galera. Você pediu, Natália? Você manda. A gente às vezes tem medo, né? Que a gente sai muito da caixinha. Perigo. A gente sai muito da caixinha, às vezes a gente fica meio assustado. Olha o professor Glaucio. O que ele falou? É o Batman, professor Glaucio? Mengão tem que ir pra cima com respeito e sem medo. Eu apostaria no Matheus Gonçalves para ser o substituto do Cebola. Um abraço pra galera de Laguna, Santa Catarina. Não tá entregando muito, não. Gildásio, bom dia.
Que isso, com Tite 1-0 é goleada? Aí vai recuar o time para não tomar um empate. Só uma questão aqui. Diga. Ele lembrou o Matheus Gonçalves. Vou lembrar outro jogador aqui. Lohan. Recentemente renovou o contrato, ele pode fazer o lado direito e trazer o Gerson para a esquerda. Tadeu também chega com mensagem aqui no nosso F360. Hoje é... Ô, Tadeu, você imitou o meu palpite. Para mim é 3-0. Hoje Flamengo em cima do Bolívar, viu, Tadeu? E eu tô em boa fase. Acertei o placar de Fluminense e Grêmio e acertei ontem Botafogo e Palmeiras. 3-0 Flamengo e o Tadeu falou o seguinte: o Bolívar fora da altitude é que nem um peixe fora d'água. Mandou bonito, hein? Vamos com a E é o Flamengo no Maracanã, né? Não é qualquer adversário que o Bolívar vai pegar. Quem vai jogar? É o Flamengo no Maracanã. Joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. Hoje na ESPN no Disney+. O mais querido tem Zico, Adílio e Adão. O Adílio dos tempos modernos vai jogar. A música original não o é Gerson. essa, né? A música de Wilson Batista original tem Rubens, Dequim e Pavão. Mas foi João Nogueira que... Não, a música original é dos anos Porque 40. a geração subsequente era muito melhor, né, Eugênio? Convenhamos. Do técnico Tite. O Flamengo de Ubaldo Fidjol, de Raul e de tanta gente, hoje com Rossi, Wesley ou Varela. Depois do que o Eugênio falou aqui, é Wesley. Ué, o Rossi vai jogar? Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Dela Cruz. Gerson, o Adílio dos tempos modernos. Adílio que hoje brilha no céu. Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro, o Evair dos tempos modernos. Natália Ferrão. Dá pra golear? Dá. Vou fazer um esforço. Qual é o seu palpite, Natália Ferrão? Mostre que você sai da 4-1. caixinha. Eu falei 3-0. E pra você? 4-1? Vai ter um golzinho de cabeça do Bolívar, né? É. Tá certo. E o seu palpite, Breler? 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Que isso? Só? Que isso? São dois jogos. 2-1. Vai levar uma vantagem. Pra jogar em La Paz? Assim Tá você bom. vai eliminar o Flamengo? Não, vitória, pô. Eugênio, seu palpite, você tem 20 segundos para dar palpite. 3-0. No mínimo 3-0. Não, mas fala quanto vai ser. 3-0, mas eu acho que pode ser mais. Pode ser mais. Rafa Marques, não vou pedir palpite pro Rafa, porque o Rafa tá lá no palco do jogo. Não, tem que pedir, ele Pode tá sentindo zicar. o cheiro da grama ali. Então dá o palpite aí, Não Rafa. tem problema, não. 10 segundos para você. 2-0 Flamengo. Só! No caso do Wesley, o Flamengo entende que tem que ir ao mercado para buscar uma reposição. Tanto é que o Landim, ele deu uma entrevista nessa terça-feira ao podcast Mundo GV. E ele falou sobre a negociação da venda do Wesley. O Flamengo sempre controla a operação. A gente precisa analisar peças de reposição e pensar ainda nessa janela quais seriam os movimentos que precisaríamos fazer para outras contratações. Ele está dentro de um contexto. Vamos analisar para poder eventualmente fazer esse movimento de vender o jogador. Precisamos pensar como vai ficar o plantel do Flamengo e como seriam feitas as demais contratações e reposições nessa janela. Eu já falei para vocês, antes do jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, o Flamengo não vende o Wesley. Isso já está definido. Ele pode ser vendido? Pode, porque os valores são muito bons. Inclusive, mais uma informação, a Atalanta topou a contraproposta do Flamengo de 18 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 milhões em metas. Antes a proposta era 16 milhões fixo e 4 milhões em metas. O Flamengo pediu para ser 18 mais 2. A Atalanta topa fazer. Eles topam fazer. A Atalanta quer muito a contratação do Wesley. Muito mesmo. Mas o Flamengo entende que vendendo o Wesley, mesmo sendo um valor muito bom, a verdade é essa. O Flamengo sabe que não vai chegar uma outra proposta como essa pelo lateral direito Wesley, mesmo gostando muito do jogador, mesmo analisando que o jogador tem um potencial incrível. Mas o Flamengo sabe que uma proposta como essa dificilmente chegará para o Wesley novamente. Mas o Flamengo não é um clube que está desesperado para fazer receita com venda de jogador. Muito pelo contrário. A saúde financeira do Flamengo vai muito bem, obrigado. Está equilibrada. E aí, o Flamengo dificulta, ganha tempo na situação do Wesley. No caso do Fabrício Bruno, é a questão, assim, pelo que eu estou ouvindo, a questão de tempo do jogador ser vendido nessa janela ao Rennes da França. Então, o Flamengo sabendo trabalhar nos bastidores. Negociação, eu repito, essa diretoria sabe fazer muito bem. Estamos falando de valores absurdos. Vocês têm noção que o Flamengo pode ganhar no lateral direito Wesley 20 milhões de euros, basicamente o mesmo valor que o Botafogo, por exemplo, pagou pelo Luiz Henrique, pelo Thiago Almada. Estou dando exemplo aqui.
O Flamengo pode ganhar mais na venda do Wesley do que pagou no De La Cruz junto ao River Plate. Claro, tem a relação de idade, mas estamos falando de posição. É isso. O Flamengo chegou num nível, um determinado nível absurdo. E é como o Landim disse aqui, o Flamengo controla a operação. O Flamengo senta à mesa porque não tem a urgência de vender. E só vai vender quando entender que, de fato, faz sentido para o clube. E é isso. Espero que vocês tenham entendido toda a negociação envolvendo Fabrício Bruno e Wesley. E em relação ao Wesley, será que ele vai ser titular no jogo dessa quinta-feira contra o Bolívar? A informação que eu tenho, embora pessoas tenham noticiado diferente, mas a informação que eu tenho é que o Wesley não será titular e que o Tite esboçou o time da seguinte forma: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo entrando no ataque, na ausência do Everton Cebolinha e também do Bruno Henrique, que está suspenso, e Pedro ao lado dele. Por falar em Everton Cebolinha, ele passou pela cirurgia hoje, que ocorra tudo bem no processo de recuperação, que ele tenha muita força de vontade, muita sabedoria para lidar com esse tipo de situação, que vai ser difícil, não é nada fácil. Não é uma lesão fácil, não adianta a gente ser demagogo, vai voltar bem, com certeza não. Sempre fica a dúvida de como vai voltar o atleta depois de uma lesão como essa. Fala, meus queridos e minhas queridas, mais um react aí no canal Paraquedista Rubro-Negro. Como tem jogo do Flamengo, estou tentando deixar vocês informados sobre tudo que está rolando nos bastidores. Enquanto aí técnico Tite, a comissão técnica está preocupada com o jogo de logo mais contra o River, contra o Bolívar, pela Libertadores da América, a diretoria está se movimentando no mercado para novas contratações e reforçar o elenco. E um dos alvos do Flamengo teve a reviravolta aí, ó. Time inglês pede jogadores da base por Alcaraz e Flamengo recua em tentativa de contratação. O Flamengo estava aí com negociações avançadas para contratar Carlos Alcaraz do Southampton da Inglaterra por 18 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais na cotação atual. Porém, o time inglês mudou os termos, afastando o rubro-negro. Para liberar o meia argentino, a equipe da Premier League solicitou o zagueiro da base Iago ou o meia Vitor Hugo. Caso o Flamengo não aceite o negócio, só fechará em 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais na cotação atual. Ou seja, todas as vezes que o Flamengo tenta negociar algum jogador, o time detentor dos direitos econômicos do atleta coloca algum empecilho. Foi assim com o Claudinho, foi assim com outros jogadores e agora com o jovem do Southampton da Inglaterra, né? Vamos ver se o Flamengo vai conseguir alguma peça de reposição para os jogadores lesionados, né? Tem também aí a tentativa de trazer de volta Michael. Para esse jogo, vou trazer a provável escalação do Mengão para vocês, para fechar esse vídeo. Rossi, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Wesley, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz e Ayrton Lucas. Jorgiano de Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo improvisado na esquerda no lugar de Everton Cebolinha, que está lesionado, e Bruno Henrique suspenso por cartão amarelo, e Pedro no ataque. Com esse time que o Flamengo vem a campo. Chegou até aqui, deixe o seu like, não são inscritos, se inscrevam, dá aquela moral, ajude no nosso crescimento. Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Saudações.